Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. O texto bíblico para nossa reflexão hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, versículos do 1 até o 13. E o tema da nossa lição da escola dominical tem o título Deus é Santo. Nos diz assim o texto bíblico: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Deus é santo. O tema da santidade bíblica é uma das marcas principais da mensagem anunciada pelo movimento metodista desde os seus primórdios. A santidade é um dos atributos divinos e por isso é um dos assuntos de grande importância para ser estudado e, consequentemente, para se conhecer mais a Deus. Hoje em dia existem muitos equívocos com respeito ao tema da santidade, e o propósito desta lição é esclarecer melhor o assunto, demonstrando a importância da designação de Deus como santo, como fundamento para toda a nossa busca por santidade. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, percebe-se a invocação a Deus como um Deus santo. Declarar a santidade de Deus era comum nos cânticos dos israelitas, como por exemplo no Salmo 99, onde o salmista por 3 vezes glorifica a Deus, chamando-o de santo. Santidade é então uma característica que designa a essência de Deus. Afirmar que Deus é santo é afirmar, consequentemente, que Deus é Deus. A palavra bíblica santidade é usada para designar o que está na esfera do sagrado, um dualismo ao que é profano ou comum. É o que diferencia o puro do impuro. A passagem de Isaías, capítulo 6, é um texto que revela o chamado
de Isaías como profeta. Em sua experiência vocacional, Isaías tem contato direto com Deus, o santo que se revela a ele como o rei que é glorificado pelos serafins. A partir do estudo deste texto, podemos compreender melhor como devemos nos portar perante a revelação de um Deus santo, que nos convida a sermos santos como Ele é. Qual reação se espera de alguém perante a revelação de um Deus santo? O texto do relato sobre a vocação de Isaías para ser profeta subdivide-se em 3 partes. Isaías 6, do 1 ao 5, a visão do grande rei no trono. 6, versículos 6 e 7, purificação de Isaías. E capítulo 6, do 8 ao 13, onde temos a missão do profeta. Para atingir o objetivo desta lição, serão estudadas as partes em que Isaías tem a visão do trono de Deus e logo em seguida é purificado de seu pecado, versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 6. O verdadeiro rei é santo. Isaías inicia o seu relato declarando uma visão que teve do Senhor quando estava no templo, provavelmente num culto. Ele declara que essa experiência se deu no ano da morte do rei Uzias. A figura de um rei era muito importante e por isso sua morte trazia desestabilidade no cenário político. Mas é nesse contexto que o profeta declara sua visão do Senhor, o verdadeiro rei de Israel. O texto reflete que o rei tinha morrido, mas Deus, o supremo governante de Israel, estava vivo. A visão de Isaías mostra a Deus assentado no trono, sendo aclamado pelos seres celestiais denominados de serafins, cujo significado do nome em hebraico é abrasadores, algo relacionado ao fogo. Clamavam uns aos outros da seguinte forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual o sentido dessa visão? O núcleo central dela envolve a revelação da santidade de Deus. Em outro momento, o próprio Deus também se revelou como Santo de Israel. Ele é o rei que governa sobre o seu povo. Assim, o que distingue o governo do Senhor do governo dos homens é a sua santidade. Além disso, por 3 vezes é repetida a palavra santo, indicando uma ênfase de sua natureza santíssima e singular. A palavra santo do hebraico kadosh, em sua raiz, tem o sentido de estar limpo, ser puro, estar e ser consagrado. Mas também pode significar ser separado ou separada. Desta forma, o texto também revela que Deus é o Senhor dos exércitos e que é dotado de uma força grandiosa e aterradora, cuja presença da glória enche toda a terra. Logo, uma lição inicial a ser destacada é que nos momentos de crises vividos pelo povo de Deus, o Senhor sempre se revela com o propósito de dar uma direção, uma palavra de consolo ou até mesmo uma palavra de exortação. A instabilidade humana, seja em seu aspecto político, social, econômico ou familiar, em muitos momentos paralisa a fé e inibe o progresso espiritual de muitos crentes. No tempo de Isaías, a morte de um rei trouxe insegurança para o povo, mas a visão do profeta revelou que o verdadeiro rei de Israel estava vivo e no trono. Esta mensagem trouxe esperança para os contemporâneos do profeta, e esse mesmo Deus Santo que se revelou a Isaías continua sentado sobre o seu trono em toda a sua majestade e esplendor de glória, pronto a se revelar e trazer segurança em meio aos transtornos da vida. O arrependimento do profeta, versículo do 4 até o 7. Diante da percepção da presença do Deus Santo,
Isaías se retrai e reconhece que era indigno de estar naquele ambiente, pois ele declara: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um Deus santo se apresenta diante de um homem impuro. Há um contraste da pureza de Deus com a impureza do homem. Neste cenário, Deus sempre vence. A santidade de Deus derruba o pecador. Isaías não consegue nem mesmo se juntar com os seres celestiais para aclamar o santo. É impedido porque tem lábios impuros. No entanto, o grito de Isaías é uma confissão dos seus pecados. Ele reconheceu que seus lábios eram impuros e que era influenciado pela sociedade em que vivia. Então, ao confessar seu pecado, o texto afirma que um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva que havia tirado do altar e lhe tocou os lábios. Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. A consequência e o benefício da confissão é o perdão e a purificação do pecado. A iniciativa graciosa para o perdão veio do céu após a confissão. O salmista, no Salmo 32, versículo 1, afirma que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa experiência do profeta nos ensina que o ser humano não pode se aproximar de Deus de forma impura. Por isso, a confissão dos pecados deve ser uma prática habitual de todo o povo de Deus. Inclusive, é uma das marcas do culto metodista, separar um tempo para a confissão de pecados. Não é possível se apresentar diante de um Deus santo estando impuro, e isto não ter nenhum efeito na relação da pessoa com Deus. No texto de Isaías, capítulo 6, é revelado um Deus que é Rei e Santo. A visão dada a Isaías de Deus sentado no trono serviu para mostrar ao profeta e ao povo que o Senhor é o verdadeiro Rei de Israel. Esta imagem é bem confortante diante do cenário vivido pelo povo, que era de luto e incerteza sobre quem os lideraria. Além disso, a passagem de Isaías também destacou um atributo essencial de Deus. Um atributo essencial do Deus Rei, que é santidade. Este atributo é o que identifica a divindade do Senhor de Israel e por isso ele deve ser reverenciado. Já questionavam os homens de Bet-Semes: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? Em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Na verdade, ninguém poderia se aproximar de Deus, mas Ele próprio, por meio da confissão e remissão do pecado, é quem possibilita esta aproximação. Que o zelo perante a santidade de Deus nos traga confiança da sua presença em todas as circunstâncias e nos encoraje a buscarmos ser santos como Ele é, por meio do arrependimento e confissão de pecados, o que nos abre caminhos para conhecê-lo mais e melhor. Um abraço, querido irmão, querida irmã, e que Deus abençoe a sua vida. Amém.